No início dos tempos, antes do dilúvio que transformaria o mundo, a Terra foi palco de um acontecimento tão estranho e polêmico que, até hoje, provoca debates acalorados entre teólogos, estudiosos e curiosos. Um trecho curto, com apenas 4 versículos em Gênesis 6, descreve uma união proibida que gerou seres lendários, os Nefilins. Gigantes, heróis da antiguidade ou tiranos, filhos de anjos? O que eram essas criaturas enigmáticas? A Bíblia nos oferece apenas uma pista, mas as respostas completas podem estar escondidas em textos antigos que ficaram fora do cânon. Tudo começa em Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que elas eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O versículo seguinte revela as consequências dessa união. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois eram os valentes da antiguidade, homens de renome. A pergunta central é: quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? A resposta a essa pergunta muda tudo. E é aqui que surgem teorias que dividem opiniões há séculos. A mais impactante afirma que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua morada espiritual, atraídos pela beleza das mulheres humanas, e se materializaram para se unir a elas. O resultado? Uma raça híbrida, nem totalmente humana, nem totalmente angelical, os Nefilins. A palavra Nefilim vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Por isso muitos os chamam de os caídos. Outros sugerem que eram os que fazem os outros caírem, seres que corromperam a humanidade com seu poder e arrogância. Essa corrupção teria sido tão profunda que levou Deus a decretar o juízo do dilúvio. E se isso parecer uma teoria mitológica demais, considere o livro de Enoque, um texto antigo respeitado por judeus e cristãos primitivos, citado até mesmo no Novo Testamento na Epístola de Judas. Nele a história ganha ainda mais detalhes. Segundo Enoque, um grupo de anjos chamado Vigilantes, liderado por Samiasá, fez um pacto para tomar esposas humanas. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: magia, astrologia, fabricação de armas, cosméticos. Os filhos nascidos dessas uniões, os Nefilins, eram gigantes violentos e famintos. Consumiram tudo o que havia e depois passaram a devorar os próprios humanos. A terra se encheu de sangue e desordem, e o clamor chegou até os céus. Deus então sentenciou os vigilantes à prisão eterna e os Nefilins à destruição total no dilúvio. Mas essa não é a única teoria. Muitos estudiosos cristãos propõem uma explicação menos sobrenatural: a teoria da linhagem de Sete. Nela, os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes impiedosas de Caim. A corrupção, nesse caso, seria espiritual, a mistura entre os justos e os ímpios. Outros sugerem que os filhos de Deus eram reis poderosos que se autoproclamavam divinos e tomavam as mulheres que desejavam, como faziam os tiranos da antiguidade. Assim, os Nefilins seriam guerreiros famosos, não criaturas sobrenaturais. Essas interpretações evitam o dilema de anjos procriando, mas será que explicam toda a atenção do texto de Gênesis? O mistério se aprofunda quando lemos: havia Nefilins naqueles dias e também depois. Depois do dilúvio? Como isso é possível? Séculos mais tarde, no livro de Números, os espias enviados por Moisés relatam ter visto gigantes na terra de Canaã. Vimos os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, e éramos como gafanhotos diante deles. A mesma palavra é usada, Nefilins. Isso levanta novas perguntas. A linhagem sobreviveu ao dilúvio? Teria algum anjo repetido o erro? Ou o termo Nefilim passou a ser usado de forma genérica para descrever qualquer tribo de estatura incomum? A Bíblia não dá uma resposta clara, e talvez nunca tenhamos uma, mas esse mistério nos leva a refletir sobre algo maior. Quem eram os Nefilins, filhos de anjos caídos, tiranos antigos? Apenas metáforas de poder e corrupção? A verdade pode estar entrelaçada com lenda, história e julgamento divino. O que sabemos é que a presença deles foi uma das razões que levaram ao dilúvio. Seja qual for a origem, o pecado, a arrogância e a destruição tomaram conta do mundo. E Deus decidiu recomeçar. A história dos Nefilins é uma das passagens mais enigmáticas e provocantes das Escrituras. Ela nos força a encarar o desconhecido,
e a refletir sobre os limites entre o espiritual e o terreno. Talvez a verdade esteja lá fora, ou talvez ela sempre tenha estado aqui, registrada nas páginas da Bíblia. Qual teoria faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de desvendar os grandes mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios.